Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja com todos nós, né? Facilitando o nosso entendimento e principalmente o proveito desses breves momentos que nós vamos passar juntos. Quando a Fábio me pediu para falar, hoje, ela pediu para eu falar sobre causas de separações. Aí eu disse, Fábio, fica complicado, eu não me acho em condições de falar sobre isso. Talvez as pessoas com formação em psicologia, né, uma formação mais consolidada, talvez se sintam mais confortáveis. Eu não me senti confortável. E aí ela deixou em branco lá, né? Deixou tema livre. Mas eu fui atrás, fui procurar. E ontem, aí cheguei nesse título. Tá? Cheguei nesse título em função do material que eu consegui juntar. Todo ele embasado dentro de uma visão espírita. Veja bem, é uma visão espírita, não é um fechamento de questão. Até porque a doutrina espírita, ela não nos permite sermos donos da verdade. Né? Todos os dias nós estamos evoluindo. Todos os dias nós estamos aprendendo um pouquinho mais. Né? Todo dia nós temos algo mais para dizer que nós juntamos a nossa bagagem de caminhada. Né? A doutrina espírita, em nenhum momento, ela diz que nós temos um tempo para evoluir, que nós temos que marcar um determinado espaço de tempo para chegar em algum ponto. Nada disso. A doutrina nos deixa simplesmente instruídos, preparados, conhecedores para que nós construamos o nosso próprio tempo, para que nós cheguemos à nossa própria conclusão. Nós é que vamos definir o nosso tempo. Mas acontece que nós estamos dentro de uma sociedade, e essa nossa sociedade, o tempo todo está evoluindo junto conosco, que nós estamos sempre juntando experiências, todo mundo está juntando experiências, e essas experiências vão resultando em modificações. O tempo todo nós estamos nos modificando. As vivências, os conceitos, as experiências, aquilo que era antes consolidado, de repente já não é mais. Né? Algumas coisas bem comuns, assim, bem fáceis de nós percebermos. Por exemplo, há bem pouco tempo, um cidadão assassinava o seu cônjuge, né? E alegava a legítima defesa da honra, e era absolvido. Hoje, isso é um absurdo. Né? Evoluiu, não é mais possível isso. E assim várias outras situações, várias outras coisas que antes eram consideradas normais, hoje já não são. Assim também o casamento. Há bem pouco tempo, talvez vocês não tenham, a maioria aqui muito jovem, né? Mas nós que já tivemos um pouco mais de estrada, nós nos lembramos que uma pessoa nem era divorciada, era desquitada, né? A pessoa desquitada era segregada. Não, nem chega perto. Essa mulher é desquitada, sai de perto. Era bastante pesado. O homem desquitado, Deus o livre, chegasse perto da família, a família nem deixava chegar. Mas hoje, nós percebemos, com a evolução das nossas compreensões, do nosso entendimento, né? Nós percebemos que manter as pessoas juntas, impondo a vida em comum, para quem já não tem mais aquela afinidade que tinha no início, ou de repente aquela afinidade existiu, mas a convivência enfraqueceu, tirou, desgastou com o tempo. Né? Então, não tem mais como nós não termos essa visão mais acentuada, mais precisa disso. Né? Porque o casamento, ao invés de ser uma prisão, ele tem que ser uma vivência libertadora. Ele tem que ser algo que junte e impulsione aqueles dois que resolveram se juntar, fazer com que aconteça uma nova família. Tem que ter uma coisa boa, eles têm que crescer, têm que estar evoluindo permanentemente. E o fato de eles se unirem, o fato de eles chegarem juntos e estarem ali, não anula as experiências anteriores. Cada um leva as suas experiências.
Cada um chega naquela união levando uma bagagem, porque ninguém nasce no momento do casamento. Já teve uma vida antes, já teve experiências antes, né? E isso faz com que o casamento tenha que ser uma conciliação de histórias. Aquelas coisas que eu levo da minha casa e a minha esposa trouxe da casa dela, vai ter que se juntar. Situações práticas do dia a dia que para mim não eram importantes, mas para ela são importantes, vai ter que haver um ajustamento para que possa caminhar. Por isso, se diz que o casamento ele é muito menos um exercício romântico e sim um exercício prático. É uma coisa prática. Tem que haver a conciliação. Inicia-se de um amor, mas ele tem que haver a praticidade, porque senão não vai em frente, né? E principalmente, não se pode nunca imaginar que casou, deixou de ter a sua personalidade, a sua identidade. Não pode passar a ser a Maria do João, o João da Maria. Não dá. Cada um continua sendo aquilo que é, né? Por isso que se diz que o casamento não é necessariamente uma relação de amor. Nasce do amor, mas não é necessariamente do amor. É uma associação. É uma construção em conjunto. É um encontro, né? Vinícius de Moraes falou, né? Que a vida é a arte do encontro. Embora hajam tantos desencontros na vida. É uma realidade, né? Nós vamos caminhando e vamos nos perdendo. E esses encontros, essa maneira de se unir, ela pode ser simples, pode ser complexa, pode ser boa, pode ser ruim, e vai depender de como aqueles dois conduzirem a sua união, de como que eles vão fazer, né? O importante sempre, sempre, é que nós vamos sempre nos aperfeiçoando, sempre caminhando, buscando o crescimento. E principalmente, não repetir erros, né? Que se nós viemos aqui nessa encarnação com compromissos assumidos antes daqui chegarmos, nós temos que evitar aquelas coisas que nós percebemos que não são muito confortáveis, porque nós já percebemos erros passados. E até mesmo nessa vida, às vezes a gente fala assim, o fulano tem o dedo podre, faz a mesma coisa permanentemente, não percebe o erro, vai repetindo. Por isso nós temos que cuidar, não repetir os erros, não fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira que venham a nos prejudicar e evitar o nosso crescimento. Lá no Livro dos Espíritos, todo ele é feito de perguntas e respostas, né? E os espíritos, dentro dessas respostas, disseram para o Kardec, né, que o espírito, antes de vir para essa vida, antes de reencarnar, ele escolhe todo tipo de prova que ele quer passar. Ele escolhe. Não as circunstâncias particulares, não, mas as provas, as coisas que ele imagina que ele pode suportar, e não tem como negar que ele escolhe também qual família que ele quer. Ele vai definir. Obviamente que nem sempre nós cumprimos, né? Mas é assim que acontece. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, que família é um termo que é utilizado pelos espíritos, lá no mundo espiritual, para definir a junção de espíritos afins. Espíritos que têm simpatia entre si, que têm inclinações semelhantes, que querem estar juntos porque se sentem muito parecidos. Tá? Já no capítulo 14, nós vemos lá uma definição mais específica. O que é uma família, né? Então, a família, pelos laços espirituais, é isso que nós estamos falando. São aquelas famílias formadas lá no plano espiritual, que são duráveis, porque elas são fundadas nas semelhanças, na afinidade, e elas vão cada vez mais se fortalecendo, independente de estar encarnados ou desencarnados, elas se fortalecem. Já as famílias dos laços corporais,
é onde a família dos laços espirituais se manifesta, normalmente, tá? Normalmente. Ou seja, nos laços corporais, nós nos encontramos com aquelas pessoas que nós nos afinizamos, normalmente, tá? Nem sempre, mas é uma maneira geral, aonde nós repetimos as experiências, ou buscamos novas provas, ou buscamos experiências novas, repetindo, trocando, às vezes de papel. Um pai pode ser filho, o filho pode ser pai, o avô pode ser neto, enfim, são os afins que se encontram e nem sempre nós cumprimos aquilo que nós nos propusemos lá no plano espiritual. Nem sempre. Às vezes por uma vaidade, por orgulho, por alguma coisa que possa desviar a minha atenção, eu saio fora dessa situação e crio uma separação, crio uma ruptura dentro da família. Tá? Também existem situações que nós percebemos claramente quando nós estamos inseridos dentro de um contexto em que as pessoas com quem nós nos relacionamos são pessoas afins. É a simpatia, né? Aquela pessoa que chega, eu tenho uma afinidade enorme com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, ou com aquele irmão, não tenho com o outro. Né? Acontece. Às vezes, uma coisa assim, amigo, né? Ou mesmo aqui dentro, isso aqui também é uma família, né? Nós também somos uma família. Aqui também acontece isso. Mas também tem a separação, ou seja, a antipatia, que é exatamente o oposto. E pode acontecer dentro da família. Um filho não se sentir confortável com o pai não se sentir confortável com o filho. Mas de onde que vem isso? São tantas histórias, né, que a gente ouve por aí, muitas, que acontece isso. Por quê? Porque Deus permite que aquele espírito que não cuidou muito do seu encaminhamento quando encarnado, criou uma certa dificuldade, venha novamente para ter uma nova oportunidade. Mas ele vem dentro de um ambiente em que aqueles que vão recebê-lo estão mais preparados. Então, para eles vai servir de prova. Para ele vai servir de evolução. Para eles vai ser a prova. Você preparou-se, agora você tem que mostrar que você está pronto. E assim também acontece com alguns espíritos que, por estarem num ambiente onde não conseguem sair do sofrimento da evolução, não conseguem se perceber a necessidade, eles são deslocados e trazidos para um ambiente onde essa família que o recebe está mais bem preparada. Ela consegue acolher. E ele mesmo renitente, mesmo com dificuldades, ele consegue perceber o carinho, perceber a atenção e vai se melhorando. E aí, o que acontece nesse momento é que a família se expandiu. Porque, ao ser recebido, ele passou a fazer parte da família. Assim como acontece aqui na Terra, né? Um japonês casa com um alemão, um italiano, enfim, as raças vão se fundindo. Final aqui para nós vai ser isso, não vai existir raças diferentes, né? E assim acontece também lá no mundo espiritual. Quando nós pensamos em casamento, ou pensamos principalmente em evolução humana, a melhor figura que define essa evolução é a espiral ascendente, né? Por quê? Tudo que nós vivemos, tudo, sem exceção, tá? Fica gravado no nosso perispírito e também na eternidade. Não vai mudar nada, sempre vai estar lá. Cada momento que nós vivenciamos vai estar gravado. E nós temos, infelizmente, as nossas dificuldades de caminhada, nós sempre deixamos um rabinho, por assim dizer, né, para trás. Uma coisinha que não funcionou muito bem, uma coisinha que eu fiz aquilo aqui, mas não fiz aquilo outro, enfim. Essas pendências que nós deixamos, essas pequenas dificuldades, vão ter que ser retomadas, vão ter que ser refeitas, vão ter que ser recuperadas.
Vai ser circunstância diferente, claro que vai ser. Tempo diferente, claro que vai ser. Mas nós vamos ter a oportunidade de recuperar tudo isso, porque Deus não nos castiga, mas nos dá sempre novas oportunidades, né? E o importante que nós devíamos sempre observar é que numa verdadeira relação de amor, não é com quem eu estou vivendo. Eu só vou encarnar se for com aquela pessoa, porque ali eu sei que vai ficar bem. Não. O importante é saber que nós devemos estar sempre vivendo, fazendo o melhor possível, vivendo uma relação de amor. Isso que é importante. E não com quem, mas sim sempre seguir os ensinamentos de Jesus. É claro que acontece, muitas ocasiões, em muitas oportunidades, infelizmente, né, que aqueles que estão buscando se unir não estão exatamente voltados para aquela coisa aquilo que se propuseram lá no plano espiritual. E aí, às vezes, aquela questão do orgulho, da vaidade, da cupidez, né? A pessoa, não vou casar com ela, olha só, essa pessoa aqui não está na minha altura. Acontece, né? Vou querer alguém que esteja na minha altura, no meu nível. Não, a inteligência dela não é suficiente para mim. O que eu vou fazer com ela? Ou então, coitado, está aí caído os pedaços, vou pegar o cara, outro bombado, bonito, né? E vai, esquece os compromissos, passa a valorizar mais a matéria do que necessariamente o espírito, aquilo que é importante. E aí, evidentemente, que uma relação calcada nesse tipo de objetivo, ela não vai prosperar. Ela vai chegar no ponto que acontece a ruptura. Vai haver ruptura. Porque ela já começa errada, ela já começa se separando, né? Mas nem sempre isso é verdade, tá? A doutrina espírita nos alerta sempre. Nós nunca podemos fechar a questão porque nós não estamos em condições de avaliar completamente aquilo que está acontecendo. Nós nunca sabemos. Nós podemos olhar, observar, deduzir, evitar o problema, aprender cada vez mais, mas dizer, não, é isso, é aquilo, não. Tá? Pode também acontecer, e isso os espíritos já nos disseram, que duas pessoas se unem para complementar uma tarefa, para trazer uma conclusão de alguma coisa que foi feita. Pode, por que não? Quem é que garante que não? Pode acontecer. Ou seja, sempre que haja uma separação, é preciso que a gente nunca feche a questão, deixe aberto, deixe que as coisas aconteçam, né? Porque se nós erramos e esquecemos, vai ser que nem aquele o Waze, o Google, né? Refazendo a rota, né? E nós vamos conseguir caminhar e fazer as nossas caminhadas serem melhores, né? Já quando acontece a traição, que lá no Evangelho fala sobre adultério, né? Isso não é exatamente o objetivo, mas é uma consequência daquela transgressão à lei divina. Por quê? Não havia afeto. Se houve traição, é porque não havia afeto. A traição foi só uma consequência. Só que a traição, ela cria um problema muito sério, né? Cria uma situação muito desagradável, porque vai levar inevitavelmente à separação. A separação traz muitos problemas e pode afetar seriamente os dois que estão ali juntos, né? Lá no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, nós lemos o seguinte, né? Já sobre a indissolubilidade absoluta do casamento, ou seja, não é permitido a separação ou divórcio na visão espírita, é respondido por Allan Kardec que essa é uma lei humana muito contrária à natural, mas os homens podem mudar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Ou seja, não houve condenação, mas houve o alerta que a lei natural é a lei da união, a lei do amor. Se existe uma lei humana,
ela deve ser respeitada, né? Emmanuel, quando fala sobre isso, ele diz o seguinte, vejam que coisa interessante: erguer-se o lar por amor, tão só por amor conseguirás conservá-lo. Fechou a questão, né? Não tem como ser diferente. Se não existe essa busca permanente de manter o amor, não tem como manter realmente o casamento. E ele complementa: inegavelmente, não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada de última instância. Ele alerta. Por que ele fala ninguém pode aceitar a criminalidade? Ele não está falando de matar, que acontece, nós sabemos que acontece, mas não está falando isso. Criminalidade, quando a pessoa está junto e não está tendo uma busca do crescimento, que está impedindo que aqueles dois se revelem melhores, busquem o crescimento, eles estão se destruindo. O simples fato de estarem dentro de um ambiente onde não existe interesse um pelo outro, a própria harmonia desanda. A frequência vibratória vai lá embaixo. As pessoas ficam desejando coisas ruins um do outro. É um crime contra a lei do amor. E é isso que ele está nos dizendo. Tá? Já Herculano Pires, ele diz assim: quem ama sabe tolerar e perdoar. As dificuldades serão superadas dia a dia pelo cultivo do amor. No cultivo do amor é como o cultivo da arte. E quem romper um casamento de amor por simples intolerância não encontrará mais remédio para a sua solidão. Aqui ele traz um alerta. Sabe aquela coisa assim, os dois estão muito afins, se encontraram, prepararam, e de repente por bobagens, coisas pequenas. Ah, não quero que tu deixe o copo aqui. Olha, tu jogou a roupa no chão. Sabe? Aquelas coisas pequenas podem causar uma ruptura. Contrariem tudo aquilo que prepararam, tudo aquilo que foi cultivado, incentivado, feito todo um trabalho, a espiritualidade amparando, por bobagem joga fora. Aí ele alerta: não encontrará mais remédio para a sua solidão. Por quê? Porque vai se sentir frustrado, totalmente abandonado, perdeu o rumo. O rumo dele era aquela construção, e aquela construção não mais acontece. Já André Luiz, quando ele nos traz, ele já traz uma visão mais, digamos assim, mais contemporânea, né? Ele diz o seguinte: divórcio, edificação adiada, começou, mas não continuou. Restos a pagar no balanço do espírito devedor. Aquela coisa que pega débito, crédito, se vira e sobrou um restinho lá que falta ser resgatado. É isso que ele está dizendo. Isso geralmente porque um dos cônjuges, sócio da firma, lembra aquela início ao nosso, veio a esquecer os direitos na instituição doméstica, que são deveres iguais. Ah, ela cozinha, eu tenho que cozinhar, ela lá, eu troco a lâmpada, ela tem que... Não. Cada um faz uma parte, cada um constrói um pouco. Né? Cada um faz aquilo que sabe fazer, somando, acrescentando, construindo juntos. Né? Isso que ele está nos dizendo. E quando alguém esquece essa responsabilidade, evidentemente que não vai haver equilíbrio. Não vai ter como. Vai haver uma caminhar pendente, né? E vai acabar caindo. E ele continua, né? Auxiliemos na terra a compreensão do casamento como sendo um consórcio de realizações e concessões mútuas, cuja falência é preciso evitar. Concessões mútuas. Nós temos realmente. Ceder, ouvir, sentir, né? Já Divaldo Franco, ele traz algo bem mais claro, né? Ele diz que a doutrina espírita vê o divórcio como um mal necessário. Chegará o dia em que o homem melhor escolherá o seu companheiro
com maturidade, amor e, como consequência, suportará mais as vicissitudes que advenham dessa escolha, liberando-se daquilo que lhe constitui uma carga aflitiva, porque ele tem os olhos postos na vida espiritual, que é a verdadeira. Veja, ele deixa muito claro, né? Também, todos eles, né? Um complementa o outro, mas todos eles dizem basicamente a mesma coisa. Quando nós temos a dificuldade de encarar uma separação, um divórcio, obviamente que nós vamos ter uma carga aflitiva. Obviamente que nós vamos carregar algo que não precisaríamos estar carregando. Alguma coisa que não vai nos deixar confortáveis. Aquela situação que poderia ser evitada, que, sabe, causa um descontrole na minha vida, eu não preciso ter. Sabendo escolher, diz que não vai chegar um dia que nós vamos saber escolher. Ou seja, aquele momento de aflição por uma situação que não é confortável, vai deixar de existir. Eu posso pensar em outras coisas, pensar em coisas melhores, em construções mais produtivas. Eu não preciso estar nessa situação, né? Em 1972, acho que todo mundo deve saber, né? Chico participou de um programa chamado Pinga Fogo na extinta TV do Rio. E foi um sucesso, né? Uma coisa fantástica. Porque o Chico, naquela humildade dele, ele não deixou nenhuma pergunta sem resposta. Ele trouxe esclarecimentos, ele mostrou como é que era, as pessoas não tinham como contestá-lo. E quando perguntaram para ele sobre o divórcio, ele disse que é uma medida legítima. E aí questionaram ele, irmão, para aí. E as dívidas das reencarnações? Se a pessoa está aqui, é porque trouxe outros problemas, está ali para resolver, e daí como é que vai ficar? Aí Chico deve até ter rido, eu não me lembro desse pedaço, né? Mas ele disse, os nossos bancos não fornecem reformas, moratórias, nossos bancos, quando nós estamos devendo, não posso pagar, não, então vamos alongar isso aqui, se cobrar um pouquinho mais de juros, vai pagar mais tarde e tal. Será que o Banco da Providência Divina está em penúria tal que não nos possa dar tempo para depois resgatarmos as nossas dívidas com determinados companheiros ou companheiras, para que não venhamos muitas vezes a cair na delinquência? Para salvaguardar os nossos interesses, a nossa integridade mental mesmo, o divórcio é uma medida necessária. Entendeu? Como ficou claro aqui, né? Olha, se eu não estou conseguindo ser útil dentro de uma determinada construção, dentro de um determinado alinhamento, melhor é que eu busque um outro local, um outro ambiente, aonde eu possa ser útil, aonde eu possa fazer com que isso aconteça. Agora, fica claro, né? Em outro momento, nós vamos voltar àquilo que nós falamos antes. Está lá gravado em nosso perispírito, está gravado lá na eternidade, todos os momentos que nós fizemos. Tudo que nós fizemos vai ter que ser recuperado, vai ter que ser refeito. E ele complementa ainda, né, que podemos recorrer ao divórcio quando não há mais laços que mantenham a união e estabilidade, para depois, numa próxima oportunidade, resgatar essa união mais preparados, mais evoluídos, mais instruídos. Temos ainda uma infinidade de vidas pela frente, uma infinidade de oportunidades para que a lei do amor prospere, não apenas com o parceiro ou a parceira que nós nos divorciamos, mas em todas as relações afetivas que estabelecemos em nossas vidas. Ele complementa maravilhosamente bem, né? Não deu agora? Poxa, por que não deu? Eu reclamei disso, eu reclamei daquilo. Tá, tudo bem, não tem problema. Você vai se preparar, você vai evoluir, todo dia nós estamos aprendendo, todo dia nós estamos crescendo um pouquinho mais. E quando estiver mais preparado, talvez aqui, sei lá, pode até ser nessa vida, pode, acontece, né? Muitas vezes acontece.
casal se reaproxima, consegue superar a dificuldade e caminhar em frente. Mas se não der agora, ele diz, nós temos uma infinidade de vidas pela frente. Nós estamos praticamente começando, nós sabemos disso, né? Nosso mundo mostra isso. Nosso mundo é um mundo muito difícil de ser entendido com tantas dificuldades que nós temos, e nós percebemos que isso é reflexo dos nossos próprios pensamentos, da maneira que nós agimos, né? E assim ele diz que nós temos muito espaço pela frente, né? Já no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, é citado que a lei divina, a única lei divina que deve ser perpetuada no casamento é a lei do amor como união em todos os seres vivos. O intuito para que aqueles espíritos se busquem é que ele não seja apenas pelos laços da carne, mas sim pelos laços da alma, né? E isso vai fazer o quê? Lembra lá que a união das famílias, né, começa? Enfim, quando dois se unem, acontece filhos, esses filhos vão trazendo, vão expandindo, vão sentindo o amor daqueles dois. Os filhos vão crescendo, vão trazendo outros para dentro daquele círculo familiar. Aquele círculo familiar vai se ampliando, vai vindo outros de fora, netos, enfim, a família começa a se expandir. E todos que estão próximos se aproveitam desses laços de amor, dessa afetividade que foi produzida pela união de dois. Dois começaram, mas a coisa se expandiu e foi crescendo. Quando nós reencarnamos, nós sabemos que nós vamos, ao sair daqui, nós vamos nos encontrar lá no espaço. Aqui, como foi falado, na família, né? Das famílias, nós nos encontramos com aqueles que estamos afinizados lá no plano espiritual, e quando nós daqui saímos, nós voltamos a nos encontrar com eles. E juntos nós vamos caminhando, né? Acontece que nós falamos também que existem aqueles que fracassam, aqueles que perdem algumas oportunidades, aqueles que em um determinado momento valorizam mais as coisas da matéria, esquecem dos seus compromissos, enfim, eles falham, ou nós falhamos, né, em determinadas circunstâncias. Só que Deus, na sua infinita bondade, Ele permite que esses sejam amparados por aqueles que conseguiram caminhar mais rapidamente. Enfim, aqueles que não conseguem caminhar, que perdem a oportunidade, eles vão acabar sendo sustentados e encorajados por aqueles que os amam. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum pai vai querer deixar para trás um filho. Não vai. Ah, não, mas o meu filho fez as besteiras. Não, mas vamos buscar, vamos trazer. E assim acontece com aquela família espiritual, que lá não tem pai, não tem mãe, mas tem o amor. E ali, aquele amor é que faz, não, mas nós não podemos deixá-lo para trás. E aí, muitas vezes, espíritos que nem sequer mais têm a necessidade de estarem aqui encarnados, vêm buscar levantar esse irmão que volta numa encarnação de sacrifício. Eles buscam forçar, ajudar o caminho para que ele se reencontre. E assim é que nós percebemos que existe uma solidariedade permanente entre encarnados e desencarnados. Nós estamos sempre juntos, sempre caminhando juntos. Nós não estamos aqui abandonados, desamparados, não. Nós estamos sempre juntos. Para concluir, nós podemos afirmar, né, que o Espiritismo, ele aceita o divórcio quando os cônjuges já se encontram separados. Não tem mais como ficarem juntos, não dá. Se não dá mais para ficar juntos, é preferível que continuem aprendendo de uma maneira diferente em outro ambiente.
então o divórcio só vai legalizar aquilo que já aconteceu. Tá? O divórcio deve ser uma medida de última instância, quando não exista mais nenhum clima de convivência entre os cônjuges. Tranquilo, né? Olha, não tem mais como ficar junto. Para quê? Para que ficar insistindo? Para que haja criminalidade, ou seja, aquela situação de um desejar mal do outro, olhar para o outro de maneira que não seja produtiva, não é bom, né? E o divórcio é uma edificação adiada. É o restos a pagar no balanço do espírito de verdade. Começou-se uma construção. A construção não terminou. Um dia nós vamos ter que voltar para terminar. Um dia nós vamos ter que botar a mão na massa para refazer aquele caminho, aquela obra que ficou para trás. E também, se nós olharmos como uma contabilidade, é aquele resultado, né, do restos a pagar. Sobrou, ficou alguma coisa, vai ter que ser resgatado. Eu tenho que cumprir isso, né? Todos os problemas gerados a partir da separação conjugal pesarão na folha daquele que ele foi causa. Isso aqui é pesado, mas é verdade. É muito pesado, mas é verdade. Porque quando ele diz assim, não, mas eu separei, agora o problema dele, o problema meu, nós resolvemos. Não. Muita gente é afetada. Pai, mãe, filho, parente, amigo. Mas quantas pessoas fazem parte das nossas relações? E quantas pessoas, nesse momento que há uma separação, são afetadas? Quantas coisas acontecem em função de um simples ato nosso que às vezes nós nem valorizamos, nós nem olhamos muito bem. Não, mas tudo bem, é problema meu, é problema... Não, nada do que nós fazemos afeta só a nós. E tudo aquilo que nós damos causa, tudo aquilo que ocasiona alguma coisa em alguém, é responsabilidade minha. Não tem como fugir disso. Eu sou responsável sempre por tudo aquilo que eu fizer. Eu tenho livre-arbítrio. Deus me deu o direito de escolher o que eu quero fazer. Eu escolho. A minha vontade prepondera. Mas eu assumo as consequências. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Não tem como fugir disso. Era isso que eu tinha. Espero ter ajudado alguma coisa. Como eu disse, é só uma visão, né, da doutrina espírita, mas é aquilo que eu consegui captar dentro do nosso, das nossas doutrinas, daquilo que está dentro da nossa doutrina. Muito obrigado.